Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Shelby, eu sou procurador da República em Brasília. Há mais de 25 anos milito em defesa dos valores e da proteção de crianças e adolescentes. É um prazer estar aqui nesse primeiro fórum Escola Igreja e eu gostaria de falar um pouco sobre as leis que regem os direitos e deveres na escola e na família. Bom, o conhecimento da lei é fundamental, porque, em grande medida, ao conhecermos as leis, nos habilitamos a respeitar os outros e também a exigir os nossos direitos. Porque se não conhecemos as leis, corremos o risco, muitas vezes, de violar direitos sem saber. E é isso que está acontecendo hoje. Por falta de conhecimento, o povo está perecendo. Conhecimento da lei. Eu digo que, se nós conseguíssemos aplicar as leis vigentes no Brasil, Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição, se nós conseguíssemos aplicar essas leis nas escolas e famílias, haveria uma grande revolução. A simples aplicação, o simples respeito aos direitos e deveres que a lei consagra, seria uma grande transformação social. Então eu queria falar de alguns desses diplomas legais. Queria dizer a vocês que, como cristãos, certamente todos vocês são tentados e devem utilizar a Bíblia como instrumento para evangelizar, para conversar com as pessoas. Porém, no tema da defesa da família e da infância, neste tema, eu aconselho algo diferente. Ao invés de usar a Bíblia, eu proponho que conheçamos as leis, porque as leis brasileiras já estão encharcadas de valores bíblicos. É como se as leis já traduzissem para as pessoas aquilo que a Bíblia contempla como princípios, valores do reino de Deus para a infância e para a família. Vejam vocês, eu vou dar um exemplo de uma lei, o Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana dos Direitos Humanos, tem esse nome meio esquisito, mas é uma lei no Brasil, tem a força de um código penal, de um código civil. Pois bem, a Convenção Americana dos Direitos Humanos determina, em seu artigo 12, inciso 4, que os pais têm direito a que os filhos recebam a formação moral e religiosa que lhes aprouver. Em outras palavras, a lei está dizendo que a formação moral e religiosa dos filhos menores é direito dos pais, da família. Nesse sentido, observem, é o que contempla a Bíblia, quando estabelece a autoridade dos pais sobre os filhos. Só que, neste caso, é uma lei vigente, não é uma norma num texto religioso. Então, ao invés de apresentar a Bíblia como fundamento, apresente a Convenção Americana dos Direitos Humanos, porque a família será respeitada. E muitos desconhecem essas normas. O artigo 229 da Constituição determina que incumbe à família, aos pais, criar e educar os filhos. A mesma norma está no Código Civil, no artigo 1634. A família tem um lugar especial nas leis brasileiras. Observem vocês, a Constituição, no artigo 226, determina, olha que coisa bonita, a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Olha que norma cristã, mas está na Constituição. Então, eu dei esses exemplos para estimular os cristãos na defesa da família e da infância, no ambiente da escola, no ambiente público, no ambiente político. Utilize as leis, conheça essas leis, porque essas leis permitirão uma defesa muito mais efetiva do que se utilizássemos argumentos morais ou religiosos. E nesse aspecto, é importante considerar que os movimentos sociais, partidos políticos, que hoje rasgam as leis, que hoje praticam violências contra a criança e adolescente, tudo que eles querem dos cristãos é, diante das violações e até crimes que esses partidos, que esses movimentos sociais praticam, diante do mal que eles praticam, tudo que eles esperam de nós é uma atitude religiosa ou moralista. E crimes, quero dizer para vocês, os crimes são combatidos com o Código Penal, não com a Bíblia. Então devemos começar a conhecer as leis para podermos exigir
promotores de justiça, juízes de direito, delegados de polícia, as autoridades administrativas, quando falarmos as leis para elas, essas autoridades vão reconhecer imediatamente a nossa razão. Não será uma questão religiosa nem moralista, é uma questão de legalidade, cidadania. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Partido dos Trabalhadores e o PSOL propuseram na Câmara dos Deputados um projeto de lei. O projeto de lei tem o número 5002/2013. E o que propõe esse projeto de lei? Esse projeto de lei propõe autorizar crianças, imagine você, o artigo 5º, autoriza crianças a mudar de sexo. Cirurgia de sexo sendo autorizada para crianças de 2, de 3 anos de idade. Isso é um abuso contra os direitos da criança, mas há um projeto de lei. Qual o objetivo? Por que autorizar crianças a mudar de sexo? Essa violência é exatamente parte de um grande projeto infeliz e abusivo, ilegal, que está sendo implantado nas escolas e creches brasileiras. O MEC, Ministério da Educação, e grande parte de movimentos que dizem de direitos, se dizem de direitos humanos, se dizem da defesa da criança, na verdade, estão propondo instrumentalizar a criança, tornar a criança um objeto, manipular a criança sobre o seu entendimento sexual. Nas leis que eu mencionei, nós vimos que a formação moral e religiosa das crianças e adolescentes é direito dos pais, da família, não é da escola, não é de movimentos sociais, não é de partidos políticos. É a família, que a Constituição diz, base da sociedade. A base da sociedade não são os partidos políticos, a base da sociedade não são os movimentos sociais. A Constituição diz, a base da sociedade é a família. E, portanto, a família tem que ser fortalecida para que ela também possa conhecer esses direitos. Os professores têm um trabalho fundamental. E nós queremos aqui dizer que em relação à formação moral e sexual, que é importante as informações, é importante cooperar para o entendimento de crianças e adolescentes sobre sexualidade. Agora, observa, não é o professor que é o protagonista, é a família. Se a escola, se o professor quer cooperar na formação sexual, por exemplo, de alunos, crianças ou adolescentes, o professor antes tem que ir até cada família de seus alunos, reunir os pais e mães e dizer, olha, esse é o material que eu quero trabalhar, é dessa forma que eu quero trabalhar esse tema. As famílias têm que previamente conhecer cartilhas, materiais didáticos, livros e a pedagogia que vai ser utilizada. As famílias, então, previamente conhecendo, autorizar que os professores ministrem aquela aula. Porque hoje no Brasil, imagine vocês, eu estava em Natal, um professor de geografia resolveu cooperar na formação sexual de seus alunos de 10 anos de idade. E o que ele faz? Ele mostra, exibe para os seus alunos, na aula de geografia, um filme de sexo oral, um filme pornográfico. O professor tinha a intenção de cooperar e achava que um filme pornográfico de um menino fazendo sexo oral na menina iria ajudar os seus alunos a compreender sexualidade. Isso é crime. Isso é crime. Esse professor tem que ser demitido. Ele praticou um crime grave, está previsto no Código Penal, artigo 218. Mas não. Se tornou quase que lugar comum. Desenhos pornográficos, histórias pornográficas sendo apresentadas a crianças sem os pais saberem. Eu estava em Tumbiara, Goiás, e lá também, interior de Goiás, você imagine, eu dei essa palestra e um aluno de 9 anos de idade veio até mim ao final dizendo, realmente, o que o senhor está falando está acontecendo aqui, porque há um material didático com homem e mulher pelada, a expressão dele, né? Que eles apresentam para a gente em sala de aula, dizia esse menino de 8, 9 anos de idade, e eu pedi para levar para casa esse livro, mas o professor disse que não, disse que meus pais não podiam ver, tinha que ficar na escola, esse livro com homens e mulheres pelados. Então esse tipo de coisa está acontecendo de forma descontrolada no país, e isso é um abuso contra a criança, que está sendo apresentada a cenas pornográficas, obscenas. O artigo 78, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a exibição de imagens pornográficas ou obscenas. Esse é o termo da lei. Artigo 78, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais do que isso, o artigo 79 dessa mesma lei, Lei 8.069, determina que as revistas
publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Olha, está na lei, respeitar os valores éticos da família. É o que não estão fazendo, nem em revistas, nem em materiais didáticos. Todas essas ilegalidades sendo praticadas à luz do dia, e nós precisamos nos levantar contra isso. Não, as crianças não podem ser usadas como massa de manobras, por melhores que sejam os propósitos, por maiores que sejam as afirmações. Não. As crianças têm dignidade humana especial e merecem ser preservadas de cenas pornográficas, obscenas, que violam a dignidade humana especial das crianças e adolescentes. Esse é o fundamentos legais básicos hoje que eu pretendo que vocês reflitam. As crianças são pessoas em desenvolvimento, estão submetidas ao poder familiar. É a família que sustenta, é a família que responde pelos atos dos filhos, crianças e adolescentes. É a família que paga a conta sempre. Não podemos admitir, por melhor que seja a intenção, que alguém ministre conhecimentos abusivos, pornográficos, obscenos, manipuladores do entendimento das crianças, sem os pais estarem sabendo. As famílias estão sendo enganadas. Pensam que os filhos vão estudar matemática, português, pensam que eles vão ser alfabetizados e não estão sabendo que em sala de aula, professores estão ministrando conhecimentos de sexualidade abusivos, até criminosos, como o que eu mencionei. É preciso, portanto, restaurar o respeito às leis e à Constituição, que devem ser respeitadas em todo o território nacional, inclusive em salas de aula. Essa primeira parte, portanto, é fundamental para que nós possamos agir, combater o mal, a ilegalidade, os abusos, conhecendo as leis. Isso que eu proponho para a igreja, para as lideranças, para os cristãos, para as famílias, para os homens e mulheres de bem. Eu queria agora também falar sobre a ideia central de um relacionamento entre igrejas e escolas. Eu proponho que cada igreja brasileira adote uma creche ou uma escola. Essa adoção significa que a igreja, e isso não apenas as lideranças, mas todo o corpo de membros, vai ter como alvo de caridade, de amor, de atenção e auxílio, uma escola ou creche próxima. Então a gente propõe até mesmo que haja a escolha com uma visão de proximidade entre a igreja, onde se reúnem os membros, e a escola que se pretende adotar. Na verdade, o termo adoção é um termo de cooperação, mas a adoção deixa mais claro para as pessoas entenderem que é a igreja que vai cuidar dessa creche ou dessa escola. Qual o objetivo? Primeiro, o objetivo é estabelecer um relacionamento. Eu pretendo que padres, pastores, que os membros vejam nas escolas e creches um local de extrema relevância social, um local de extrema relevância para a sociedade. Então, a igreja se dirigindo à escola, à direção da escola, buscando entender quais são as necessidades, carências, material didático, é uma viagem que eles desejam fazer e não tem recursos, é uma reforma de uma quadra de esporte que não está sendo utilizada porque ou não tem material esportivo ou está muito depredada. Então a igreja pode se mobilizar para atender a essa escola. E nesse relacionamento de serviço, amor ao próximo, é como se a escola fosse aquele judeu ferido e nós, igreja, fôssemos o bom samaritano. Nós vamos lá só cuidar. Nós não vamos pregar, nós não vamos fazer outra coisa, senão dar o dinheiro para cuidar do ferido, reformar a quadra de esporte, dar sapato para alunos que não têm o que calçar, dar roupas para os bebês que às vezes não estão se vestindo bem, até mesmo no frio. E essa ação, gente, nem sempre significa recursos financeiros. Nós podemos mobilizar os membros da igreja, por exemplo, a creche identificou a necessidade de calçados para os bebezinhos, que muitas vezes não têm o que calçar. Então nós vamos até os membros da igreja e falamos dessa necessidade da creche que foi adotada. Então, os próprios membros vão buscar na sua família, nos seus amigos, olha, quem tiver um sapatinho para criança em bom estado, nos tragam aqui, porque nós vamos doar para uma creche.
Então, não vai ter ônus, não necessariamente é preciso ter ônus, mas é preciso ter o amor e o relacionamento. É uma ação permanente. Talvez depois dessa ação com os calçados, a gente tenha que, por exemplo, reformar um determinado cômodo daquela creche. Então nós vamos mobilizar os nossos membros, vamos fazer a parte de orçamento do custo, o que o diretor da creche quer fazer, nós vamos servir a ele. Reformamos também aquele cômodo, talvez um ar-condicionado para os bebês em determinada situação que ele está precisando. Então nós vamos conseguir o ar-condicionado e vamos estar junto com essa direção, com os cuidadores, com as famílias que estão sendo atendidas na creche. E esse relacionamento de amor certamente vai transformar as nossas cidades. Eu tenho um projeto todo, quem desejar depois pode buscar a direção, eu me coloco à disposição para treinar a igreja, treinar as escolas para esse objetivo de união de esforços, porque eu creio que o nosso chamado é para ser luz e ser luz no mundo. É isso que eu proponho. Um prazer estar com vocês. Forte abraço.